O que vou contar agora nunca deveria ter saído dos arquivos do Pentágono, mas alguém vazou. 15 de novembro de 2019, um relatório confidencial descreve um submarino engolido por algo vivo nas proximidades das ilhas subantárticas, a milhares de metros abaixo da superfície. O documento traz carimbo de alto segredo, assinaturas riscadas e notas à mão de um analista naval que escreveu apenas uma palavra na margem: incompreensível. O que segue é a reconstrução de registros, depoimentos e fragmentos que conseguiram escapar do silêncio oficial. Antes de a anomalia acontecer, tudo parecia rotina. O submarino de pesquisa e vigilância designado Argonauta deixara a base naval às 7 da manhã naquele mesmo dia, com tripulação de 35 pessoas. O capitão era James Holloway, 48 anos, veterano de missões em águas profundas. O chefe de eletrônica era Luiz Carvalho, 38 anos, natural de Salvador, responsável pelos sistemas de sonar. E a oficial de operações era Sarah Whittaker, 32 anos, encarregada das comunicações. De acordo com registros públicos e relatórios internos consultados, a missão era discreta: mapear anomalias magnéticas em uma depressão abissal conhecida apenas nos círculos militares como Planície Umbral. O mar naquela manhã cheirava a querosene e sal. A umidade do convés peneirava pela cabine principal, e havia café quente em canecas que tremiam com o vibrar leve dos motores. O interior do casco tinha o cheiro metálico de óleo e metal aquecido. As paredes vibram com um zumbido contínuo, e uma luz amarela abafada transformava o aço em sombras compridas. Segundo os relatos, nas primeiras horas nada indicava perigo. Havia risos contidos, conversas sobre família, instruções treinadas, o som de botas no corredor e o clique mecânico das válvulas. Luiz ajustava os painéis de sonar. Sarah verificava as frequências de rádio. O capitão folheava mapas em papel plastificado. No relógio do posto de comando, as horas deslizavam como sempre. No exterior, a água era uma escuridão uniforme, uma massa que comprimida no vidro do periscópio parecia tinta. Era fácil acreditar que a profundidade era apenas um número, uma coordenada fria em um mapa. De acordo com depoimentos posteriores de oficiais que examinaram o caso, pequenas leituras magnéticas já haviam sido registradas em outras missões, e a linguagem dos relatórios tratava a área com cautela burocrática, não com pânico. O primeiro sinal foi quase risível. Às 11h53, o sonar captou um retorno que, à primeira vista, parecia um cardume, um aglomerado de ecos rápidos e erráticos. Luiz comentou entre dentes: "Peixe." A voz do capitão veio seca: "Mantemos curso." O retorno, no entanto, não se espalhou como peixes, ficou. Uma sombra imprecisa, imóvel e densa, ocupava uma posição relativa ao casco, 300 metros abaixo. "Eco está parado", disse Luiz, e ficou quieto, certamente olhando para números que não obedeciam à razão. Eles ouviram algo que não flutuava na frequência de sonar. Um som, baixo, como se alguém soprasse através de um cano longo e largo, um húmero grave que vibrava pelo casco. Na cabine, o ar parecia mais denso, as roupas grudavam na pele. "Ouviu isso?", perguntou um dos operadores. Silêncio. O ruído continuou, uma nota sustentada que fazia os dentes tremerem. Horas se passaram com tentativas de explicar. Houve quem sugerisse que era uma formação rochosa ressonante, outro que fosse atividade vulcânica remota. Alguém até citou um cetáceo desconhecido. Havia racionalizações, olhares para os mapas, trocas de anotações em tom leve, comparação com registros geológicos. Um falso alívio surgiu quando a leitura mudou, quando um ping do sonar revelou uma cavidade que o navio poderia contornar. "Parece só uma depressão", disse Sarah, e o capitão concordou num murmúrio que soou mais como uma oração do que como uma ordem. Eles alteraram levemente a rota e acreditaram ter evitado o que quer que fosse. O segundo sinal veio como mudança de textura. À meia-noite, ao adentrar a sombra da planície umbral, o casco tremia de maneira irregular, não como em mar revolto, mas como se algo tocasse por longos segundos de maneira úmida. Havia um cheiro novo, sutil e repugnante, um odor de podridão salgada misturado a um odor mais químico, semelhante a metal queimado e algas apodrecidas. A superfície do periscópio, quando limpa, revelou manchas de uma substância viscosa, translúcida, aderida como se o navio tivesse passado por um organismo. Alguém descreveu a textura depois como gomosa, fria e grudenta, como se o mar tivesse uma pele. Comunicaram-se sinais, tentaram sondar com impulsos acústicos de alta frequência. Os impulsos vinham e voltavam com ecos se multiplicando, porém sempre com um ruído de fundo que lembrava respiração. Então o impossível se consolidou. Às 2h47 da madrugada, os instrumentos indicaram um deslocamento súbito de massa. Uma leitura de pressão subiu em instantes, como se um peso tremendo se apoiara no casco. Luzes falharam, o ar-condicionado parou,
o corredor ficou mais frio e o ar ganhou aquele gosto metálico de sangue seco. Um alarme remoto disparou. Não um sino insistente, mas um toque seco dentro da madeira e do aço, como se dedos invisíveis riscaram as paredes. Na sala de máquinas, a turbina deu um estalo agonizante e soltou vapor. A voz do operador soou no rádio com um fio de pânico. "Capitão, algo está colado ao casco. Não sei o que é. Desconecte os sensores externos", ordenou Holloway. Tentaram impulsionar bolhas de nitrogênio para soltar o que prendia o navio. As bolhas sumiram como se fossem sugadas por um pano. Em seguida, vozes de tripulantes curtas cortadas. "Está raspando Em um dos gravadores, a última frase audível foi um sussurro: "Pare de puxar." Ela reage. A presença ganhou forma quando os sistemas ópticos captaram uma cena que nenhuma câmera submarina deve ver. A câmera de inspeção externa registrou primeiro uma parede mole, bronzeada com manchas pálidas e filetes de luz azulada que pulsavam. Depois, vindo em direção ao casco, longas estruturas semelhantes a tentáculos ou pregadeiras, cobertas de uma pele translúcida, se curvaram e envolveram uma seção da popa. Não havia olhos óbvios, mas havia orifícios circulares que se abriam e fechavam, como bocas sem lábios. Um brilho interno parecia correr pela massa, como se artérias grandes se contraíssem. A imagem tremia. A câmera estourou em estática. Quem analisou o material depois escreveu que aquilo não parecia animal conhecido. Consistia em tecidos que refletiam sonar de modo irregular e emitia sons que lembravam um órgão oco sendo tocado. O pânico se instalou com a velocidade de um surto de febre. Pessoas correram, vozes se sobrepuseram, ordens perderam sentido. "Solta lastro", gritou Holloway. Alguém arrancou uma chave de aço que ricocheteou no corrimão. Na descrição dos peritos, era como se o navio estivesse sendo lambido por uma boca imensa da qual não se distinguia o contorno. Um dos oficiais, o tenente Marcus Bell, foi visto atravessando um compartimento para tentar abrir um latão de emergência. Câmeras internas mostraram a mão dele sendo puxada, por um breve segundo, por uma camada viscosa que escorregou pela abertura da antepara. Houveram gritos abafados, um som que chegava como se alguém gritasse debaixo d'água. O registro final então mudou de tom. Ficou cheio de respirações rápidas, passos correndo, uma queda, o barulho seco de metal partido. A tentativa de fuga foi cinematográfica e inútil. Arietes de escape cederam. O convés inclinou. Ferramentas rolaram. Um dos tripulantes tentou abrir uma escotilha externa e foi empurrado por uma pressão de água que entrou como se o navio tivesse sido engolido de dentro para fora. O sonar captou um último eco, um vazio que se fechava, um som de sucção que fez as estruturas internas parecerem frágil papel, e então, silêncio. Um silêncio que não é ausência de som, mas uma presença que obstrui o som. As gravações restantes registraram por alguns minutos ruídos abafados, como se o casco estivesse se contorcendo, como se dentro dele algo estivesse roendo. O último trecho de áudio que não foi manipulado contém uma voz quase inaudível, que balbucia palavras desconexas. Não é humano. A navio não voltou a emergir naquele ponto. A última transmissão automática foi captada por um satélite distante. Um ping irregular, uma assinatura de colisão, depois nada. As tentativas de resgate chegaram horas depois. Robôs de submersão procuraram durante dias pela estrutura do Argonauta. Encontraram destroços fragmentados a distâncias irregulares, pedaços de aço que pareciam ter sido cortados por uma força que não era mecânica, trechos de hélices cobertos por uma sujeira esbranquiçada que reagia à luz com chispas fluorescentes. Em uma das lâminas encontraram, grudado ao metal, vestígio orgânico que, ao ser analisado por laboratórios contratados, respondeu a estímulos químicos de uma forma que equipes classificaram apenas como anômala. Relatórios médicos mencionaram a presença de proteínas desconhecidas e uma assinatura bioelétrica que não correspondia a nada em bases de dados convencionais. A reação pública foi inicialmente a negação formal. O Pentágono emitiu comunicado padronizado: perda em águas profundas devido à falha catastrófica. Investigação em curso. Internamente, porém, o documento vazado mostra corredores de reuniões, notas rabiscadas, ordens de silêncio e a movimentação de oficiais de inteligência. Houveram perguntas desconfortáveis. Por que uma área tão profunda estava sendo mapeada secretamente? Quem financiava a missão? Não houve resposta que confortasse. 3 semanas depois, um dos analistas que compilaram o relatório encontrou graça macabra no arquivo. Uma ilustração feita por um técnico de sonar, um desenho toscamente feito à mão que mostrava formas concêntricas, camadas e um apêndice que lembrava um funil. A legenda manuscrita dizia apenas: não é animal conhecido. Comportamento de sucção.
emite sinais de baixa frequência. Algumas evidências sobraram, e são elas que alimentam a obsessão coletiva que tomou conta de círculos especializados e fóruns clandestinos. Um técnico de recuperação apresentou uma gravação parcial com ruído de fundo, na qual, por breves instantes, parece haver uma voz que não pertence a nenhum dos tripulantes listados. Uma vibração de baixa frequência que foi interpretada por alguns como forma de comunicação, por outros como mera ressonância. Um pedaço de tecido encontrado num fragmento de casco apresentou fibras que lembravam cartilagem combinadas com estruturas cristalinas que refletiam a luz em padrões estranhos. E um dos fragmentos de metal, quando mergulhado em água salgada, produziu um som que os engenheiros descreveram como urro, mas musical. As versões posteriores divergem. Alguns afirmam que houve tentativa de encobrimento por medo de pânico, outros asseguram que um protocolo internacional exigiu silêncio para evitar corrida armamentista por uma possível criatura que poderia afetar sistemas submarinos. Há também narrativas que contêm detalhes perturbadores. Um oficial que participou das buscas jurou, em depoimento não oficial, que durante uma inspeção noturna viu por seals um brilho vindo do fundo, como se algo tivesse acendido uma luz dentro da sombra das ondas, e que aquela luz parecia observar. Outra testemunha, um engenheiro que participou da análise de amostras, disse apenas: "Vi coisas que me fizeram perder a fé naquilo que chamo de realidade." O documento vazado termina com uma instrução críptica, assinada por uma autoridade que nunca teve seu nome divulgado: manter o conteúdo restrito e transferir materiais para arquivo de alto segredo. A investigação oficial, registrada publicamente, fechou o caso como perda acidental, mas os registros secretos, as notas, as imagens cortadas e os áudios fragmentados continuam circulando em cópias, que se multiplicam em redes clandestinas. A pergunta que os analistas não conseguem responder é mais simples e mais terrível do que qualquer hipótese. O que é uma coisa que pode, em silêncio, envolver aço e devorar chumbo, e responde a movimentos como se percepciona através de ondas, que brilha por dentro e emite notas que fazem os dentes doerem? Há uma última evidência que recontextualizou tudo para quem a encontrou. 3 meses depois do desaparecimento do Argonauta, um pescador em uma região distante recolheu uma peça de casco em sua rede. Era um fragmento pequeno, deformado, com pregas de uma substância que secou ao sol e deixou um rastro escuro. Ninguém levou sério até que um cientista amador, interessado em fenômenos marinhos, comparou amostras e notou que, sob luz ultravioleta, o tecido secado recuperava um padrão bioluminescente idêntico a imagens do arquivo vazado. A descoberta foi reportada em voz baixa e, apesar de descartada por muitos, permaneceu nos arquivos de alguns departamentos como um lembrete. O mar guarda coisas que desafiam nomes. O que quer que tenha engolido o Argonauta permanece sem nome, padrão ou morada conhecida. E a última imagem pública, a que circulou por instantes em um servidor que depois desapareceu, mostrava algo grande demais para ser medido pelo olhar humano: uma sombra com camadas, pontilhada por pontos de luz, e uma abertura escura onde talvez pudesse morar um mundo inteiro. Até hoje, as autoridades resistem em explicar, os familiares pedem respostas e os técnicos mais prudentes se calaram. E se algum dia você ouvir no rádio um ping baixo vindo de uma parte do mapa onde não deveria haver nada, se perceber a água mordendo a luz, lembre-se do que o relatório sussurrou nas margens. Não estamos sozinhos lá embaixo, e nem tudo do abismo tem a necessidade de ser nomeado. Se algum dia você estiver próximo demais da borda e ouvir o mar respirando, não olhe para a água,